Amém. Feche seus olhos, querido. Quem acredita que o Senhor quer falar com você essa noite, diga amém. Você acha que Deus tem alguma coisa para falar com você essa noite, diga amém. Então vamos pedir por Ele, para Ele por isso. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nos ajude, Pai. Tenha misericórdia de nós, da nossa limitação, da nossa falta de preparo. Tenha misericórdia de nós, Pai. Faça nessa noite aquilo que o Senhor quer fazer, aquilo que o Senhor tem feito, inclusive, mas nós pedimos que de uma forma especial aconteça nessa noite, ainda um pouco mais, que nós possamos ser transformados pela Sua palavra, Pai. Não queremos opiniões humanas, Pai. Tenha misericórdia, Pai. Passe por cima de mim, vá direto nos corações, haja direto nos nossos corações, e que no final das contas a glória seja toda do Senhor, Pai. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu nome é Lucas. Obrigado, Dan. Talvez os irmãos que nos assistem pela internet estejam achando esquisito a minha roupa. E que bom que só tem uma câmera filmando, porque senão estaria filmando vocês. Olha o Douglinha, que beleza. É bonito o seguinte, que o Douglinha sem um dente faltando aqui na frente, e no meio do louvor, Senhor. Foi legal, foi bacana, cara. Amém. Hoje em dia, irmãos, a gente está passando por uma crise de identidade. As coisas não parecem mais o que são e não são o que parecem. Deixa eu me fazer entender, não sei. Eu sou do tempo em que homem se vestia como homem. É uma coisa que não acontece mais tanto. Eu não sei, eu sou do tempo onde para você beijar uma menina, você precisava pelo menos saber o nome dela, que também não acontece mais tanto hoje em dia, assim, né? Tá bem leve as coisas. Eu sou do tempo em que se eu não ficasse esperando no lugar que eu tinha combinado com meu pai para me buscar, eu ficava sem carona. Né? Hoje em dia o celular a gente liga o tempo todo, o mundo está chegando por quê? Eu mudei de esquina, estou ali, estou aqui. Aliás, sobre o celular, eu sou do tempo que a gente falava no celular, né? Hoje em dia já não fala mais, é só escreve e quando fala apertando assim, né? De frente, assim, já viu isso? Não é mais na orelha, gravando mensagem no WhatsApp. Eu sou do tempo, inclusive, que as meninas iam no banheiro para fazer qualquer outra coisa, menos para tirar foto de biquíni no espelho. Fazendo bico. E é que ela vai nadar na privada, ela vai de biquíni por causa disso. As coisas estão mudando muito, irmãos. Muito, as coisas estão mudando muito. E o problema é que o que não era para mudar, o que não poderia mudar, também está mudando bastante ultimamente. O título desse nosso retiro, qual é? Inconformados. É bonito demais o título, gente. Como é que é o título? É bonito isso. Só que não é verdade. Não é verdade que a gente é inconformado. Não é verdade isso. Entenda que não é uma crítica a quem escolheu o nome do retiro, que eu nem sei quem foi. Foi você, cara? Não é. O texto que a gente leu, só para ficar registrado na câmera agora, todo mundo junto. Rogo-vos pela e apresenteis os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E quem souber, para que boa, perfeita e agradável. Ok. Quando eu olho para as atitudes da igreja dita evangélica, se tem uma coisa que ela é
muitas delas, ou a maioria delas, é totalmente conformada com esse mundo. Aqueles que se dizem discípulos de Jesus estão tomando a forma do mundo o tempo todo. Eu estou falando isso da gente também. A gente tem que entender isso. O que a Bíblia está falando sobre isso? O mundanismo, a gente faz as coisas como o mundo faz, e não como Jesus quer que a gente faça. Muitas vezes é assim. Mundanismo na gestão financeira. Como é que você administra o dinheiro? O pouco dinheiro, porque aqui é um retiro de jovens, geralmente o jovem é pobre. Mas o pouco dinheiro que você tem, como é que você gerencia isso? É do seu jeito ou é do jeito de Jesus? O mundanismo na maneira como tratam seus relacionamentos amorosos. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. A gente tem feito, eu coloco a gente porque é assim que a Bíblia fala que a gente tem que fazer. A gente se coloca no lugar, assim, ora pelo povo. A gente tem feito exatamente igual aqueles que não conhecem a Jesus faz. Será que a gente conhece mesmo a Jesus de fato? Isso não é uma acusação, não é para você ficar assim, ele está me acusando, talvez, agora eu vou me sair daqui sem ter certeza que eu sou salvo. Eu quero que você saia daqui sabendo que, se você se diz discípulo de Jesus, haja como tal, amém? Porque o texto está dizendo que a gente não pode tomar a forma do mundo. Puxa vida. Não precisa abrir, não. Tem um texto de 1 Coríntios 4, 7, na parte A, que diz assim: pois o que te faz diferente de outra pessoa, das outras pessoas? Quem te faz diferente? 1 Coríntios 4. Quando a palavra ela nos mostra que os filhos da luz são diferentes dos filhos do diabo, dos filhos das trevas, do que é que a Bíblia está falando? Presta atenção. A Bíblia fala que existem, primeiro, que o mundo se divide em dois grandes grupos: os pecadores e os pecadores, salvos pela graça. Amém? Não é assim? Tá. Então a Bíblia está dizendo assim: vocês que são os pecadores salvos pela graça, vocês têm que agir da forma coerente em sendo, porque são pecadores salvos pela graça. Vocês entenderam isso? Do que é que a Bíblia está falando quando ela diz que aqueles que foram salvos pela graça agem diferente? Será que a Bíblia está falando de caloteiro, mas que não faz tatuagem? Será que a Bíblia está falando de corrupto, mas que não bebe cerveja? Deus me livre de beber cerveja. Será que a Bíblia está falando de adúlteros e adúlteras, mas que usam saia? É disso que a Bíblia está falando? Que os filhos da luz são diferentes dos filhos das trevas? É isso? É essa atitude que você acha que a Bíblia está se referindo? Você acha que a Bíblia está falando de pessoas que não leem a Bíblia, mas também não fumam? Deus me livre de fumar. Isso é coisa de ímpio, isso é coisa de filho das trevas. Será que a Bíblia está falando de fofoqueiro que dá o dízimo? É essa que é a diferença que a Bíblia apresenta entre os pecadores e os pecadores que são salvos pela graça. É porque eles vão fofocar um monte, mas também vão dar o dízimo. Puxa vida, o mundo vai conhecer que nós somos filhos de Deus porque nós damos o dízimo. É isso que a Bíblia está falando? Será que a Bíblia está falando de namorados que transam, mas não ouvem música do mundo? Pelo amor de Deus. Música do mundo, não. Mas na minha época era nas coxas, né? Você está de brincadeira comigo que o perfil do crente, você está de brincadeira comigo que o perfil daquele que foi salvo e remido pelo sangue de Jesus é alguém que não tem tatuagem, que não bebe cerveja, usa saia, que não ouve música do mundo e não fuma, mas que é caloteiro, corrupto, adúltero, fofoqueiro e que transa com o namorado às vezes, quando não aguenta mais. É isso que a Bíblia está falando, que vai diferenciar aqueles que são salvos daqueles que não são salvos. Esse é o perfil. É isso que é não tomar a forma. Porque, irmãos, eu ouço isso o tempo todo. Aliás, há um tempo atrás, agora, um mês atrás,
eu fui acusado de falso profeta. E por que eu fui acusado de falso profeta? Não tem como você adivinhar, né? Porque eu não uso saia. O Leodane estava comigo, inclusive, no carro. Falso profeta, por quê? Porque eu disse que não tem texto bíblico que diga que você não pode tomar uma taça de vinho. E aí você vai ver que muitos naquele dia dirão Senhor, Senhor, e não entrarão nos reinos dos céus. E é por isso que a igreja está fria. Pessoas como você que a igreja está fria. Tem certeza que é disso que o texto está falando? De pessoas que e ele mesmo, né? Ele falou, isso nega imposto. E ele falou assim, rapaz, eu encontrei com o padre, eu quis arrancar a cabeça do padre, quis enfiar a mão na cara dele. É disso que o texto está falando? Ele não bebe cerveja. Mas ele queria arrancar a cabeça do padre. Não, enfim mesmo. Querido, essa nossa geração dita evangélica é uma geração absolutamente irrelevante. É uma geração que não fede e não cheira. Às vezes fede. Hoje eu vi no game. Às vezes fede um pouco. Nos pouquíssimos momentos em que aproveitam a oportunidade para falar do Evangelho de Deus, das boas notícias de Deus, em vez de falar do Evangelho de Deus, das boas notícias de Deus, falam do quê? Religião, formatação exterior. É isso que é. Ouça a raridade. Essa só para não perder a piada, tá? Mas é louvável, viu? A gente sempre brinca com ele. É o Tom, que estava no ônibus, a menina estava, acho que chorando, eu não sei. E aí ele chegou... Hã? É uma senhora. E aí ele chegou e não sabia o que falar. Ele falou, ouve a música Raridade, irmã. Mas ele falou, ok? Isso é legal. É melhor melhorar um pouco o discurso, Tom, mas falou. Irmãos, volta aqui. Amém, silêncio. Eu estou falando dessa nossa geração, que está aqui, inclusive, reunida. Eu não estou falando de todos, ou eu estou falando de não todo você. Eu estou falando daquilo que ainda não agrada a Deus em você, que deve ser exorcizado hoje. Amém, querido? Geração inconformada com a vontade de Deus. Querendo estabelecer a própria vontade, eu ouço isso o tempo todo. Não interessa o que Deus pensa, o que importa é ser feliz. O que importa é a minha vontade. Namoro de crianças de 13 e 14 anos. Acho ótimo esse. Acho ótimo. Eu faço questão quando alguém encontra assim, me diz isso, estamos namorando. 13 anos. Mas ele já é mais velho, ele já tem 15, então... Só para dizer o que a gente crê, que a Bíblia diz, é que namoro só faz sentido se for para casar, amém? Não estou dizendo que é obrigado a casar. Aliás, vale a dica, os irmãos que estão namorando, agora é a hora de abrir o olho para ver defeito mesmo. Vê se vai engolir isso mesmo, vê se vale a pena caminhar, aguentar grosseria, aguentar mau humor, vê se vale a pena isso. Porque depois, aí tem que orar para morrer depois. Silêncio. Hã? Tem que fechar, quando casa, aí fecha o olho e fala, Senhor, transforma. Irmãos, presta atenção. Aliás, cabe a dica só para repetir isso. Encalhado tá quem casou errado. Quem está solteiro está esperando no Senhor, amém? Quem está no solteiro esperando no Senhor, diga amém. Agora, o cara que casou errado, vocês não sabem, a gente atende isso muito lá na igreja. Irmãos que falam assim, não aguento mais. Não dá mais. Os pastores sabem disso. É tão desesperador ver alguém encalhado de verdade. Mas se você está com seus 35 e não casou ainda, aproveita.
Irmãos, há alguns meses atrás, 4 meses talvez, 3 meses, eu não sei, eu recebi lá no escritório da igreja um casal de namorados. Ele talvez com 16, 17 anos, e ela com 15 ou 16, por aí. E aí ela falou assim, pastor, só o bicho voou ali. Pronto. Voltou? Recebi o casalzinho lá. E eles falaram assim, ela falou, pastor, eu tive que conversar porque não dá dando mais para namorar. Eu pensei que bom, né? Sempre bom. Um casal de 16 anos que fala que não dá mais para namorar é bom. Sabe o que é, pastor? Que ele só é carinhoso comigo quando ele quer sexo. Aonde eu estou? O que está acontecendo para eu ouvir uma frase dessa? Está entendendo que eu desespero? Eu falei, sabe quando você fala assim, onde é que eu estou, cara? É isso mesmo que eu estou ouvindo? Vai dizer que esse não é o jeito do mundo de gerenciar namoro. Mas é o casalzinho da igreja, irmãos. Não está aqui, mas é o casalzinho da igreja. Amém? Dinheiro. Você gasta o seu dinheiro. Voltou. Você gasta o seu dinheiro como se fosse seu dinheiro. Já pensou nisso? Você nem questiona o que Deus quer sobre o assunto. Afinal, você já deu os 10% e os outros 90% são seus. É isso que a Bíblia ensina? Não é assim que a Bíblia ensina sobre isso. Você dá os 10% e os 90% você gerencia, mas continua sendo de Deus, entende isso? É tudo dele, ou você não deu a sua vida para ele. Ou você não diz que deu a sua vida para ele. Roupa. Deixa eu perguntar para as irmãs, você tem roupa de ir na igreja mais comportada e roupa de ir no shopping mais ousada? Tá sabendo bem, tá sabendo legal. Se a irmã se faz isso, tá sabendo interessante. Aliás, esse não é o jeito do mundo de reagir, ou você acha que deveria ser a mesma pessoa no shopping? Eu não estou falando de ir na praia. Na praia você vai de biquíni, maiô, não estou dizendo disso. Mas você sabe que no shopping você pode ser mais ousada, é isso? Porque eu Foi o André Vilela que falou isso. Irmãos, tratar a roupa assim, irmãs, é coisa de quem é inconformado com o mundo ou é pessoa totalmente conformada com o mundo que na igreja dá um tapinha só para ninguém chamar atenção. Cobre um pouco mais, é um tapa-rego. Rego não, tapa-colo, tapa-colo. Dos caras também, eu não ia falar, porque esse não é o meu fraco. Mas, como é que é, homem, sabe? Você que tem essa dificuldade? O shortinho que mostra o traseiro, tem isso, homem? Faz isso? Regatinha, tem isso? Ô, irmão, não é para acusar ninguém, é para olhar para si mesmo. Por exemplo, Douglas, você tem usado roupas ousadas, Douglas. Irmãos, mensagem. E as mensagens que a igreja evangélica tem pregado? Colocar Deus contra a parede. O pregador vem vindo, e termina assim, prove Deus! Coloque Deus contra a parede. Diga assim, ó, se está escrito, tem que cumprir, Deus. Eu determino a vitória. Uma vez eu estava ouvindo na rádio, e o irmão ligou lá e falou...
de um problema, eu queria que o pastor orasse. Aí o pastor falou assim, irmão, orar, não vamos orar, porque orar, você já orou e não deu certo. Vamos determinar aqui para Deus. Você não vai sair dessa noite sem a sua bênção. Quem disse isso? Quem disse que Deus não quer deixar o irmão uma semana mais sem bênção? Para tratar o coração do irmão. Quem é que define quando é que Deus dá a bênção? É você que define? Essa não é uma mensagem mundana das coisas na hora que você quer? Não é assim. E aí a gente vai falar que não tem a forma do mundo, a igreja dita evangélica. Se Deus não fizer, ele é mentiroso. Deus do céu. John Wesley disse, dê-me 100 homens que não temam nada a não ser o pecado e não desejem nada a não ser Deus, e eu abalarei o mundo. Ele disse isso, mas eu acho que ele talvez não encontrasse 1% na minha igreja desses homens. 1% é um, eu estou me excluindo inclusive. Homens que não temam nada a não ser o pecado e não desejam nada senão Deus. Eu sei que tem gente aqui que está se sentindo culpada. O objetivo não é esse, não, irmão. Tá? Eu sei que o meu objetivo não é que isso aconteça. A intenção é que a gente possa se arrepender dos nossos maus caminhos e se voltar ao Senhor, amém? Naquilo que a gente está agindo errado. A diferença, inclusive, para saber se você se arrependeu ou não dos seus maus caminhos, é você mudar de atitude. Que é a diferença entre remorso e arrependimento. Se você sair daqui, depois de uma palavra pesada, doído, mas continua fazendo igual, não tem nada de arrependimento em você, isso é remorso. Amém, Douglinha? Não dorme não, cara, você piscou pesado agora. Foi um pesado de remorso. Então, queridos, sobre o que, de fato, o texto bíblico está falando quando ele fala que nós não teremos ou não temos a forma do mundo. O que de fato é ser inconformado? Se a gente chegou à conclusão junto que ser inconformado não é o que as igrejas por aí estão pregando que é ser inconformado. As pessoas por aí estão pregando coisas externas, jeito de falar, de fazer não, né? De falar, mas na hora de reagir, na hora de pregar o evangelho que transformou o coração. É esse evangelho que a gente tem que se render a ele. Abre o texto, todo mundo está com a Bíblia. Quem está com a Bíblia, abre então, Romanos 12. Romanos 12. Romanos 12, a gente já citou o versículo 1, versículo 2. Quem quer viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, diga amém. Amém. O texto está falando que a gente não pode se conformar com o mundo. Você quer viver a boa, perfeita e agradável, você não se conforme com o mundo. Mas quando o texto está dizendo que você não se conforme com o mundo, ele não está dizendo sobre essas coisas que as pessoas estão dizendo por aí, que é não se conformar com o mundo. O que o texto está dizendo sobre não se conformar com o mundo é o que ele vai dizer agora. Amém? Deu para entender isso? Então vamos ver o que o texto está dizendo. Versículo 3. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Quer ser inconformado com o mundo, irmão? Diga amém? Então para de se achar, é o texto está falando. Você quer não parecer com o mundo? Para de se achar mais do que você é. Porque os mundanos fazem isso. Tem uma visão sobre si mesmo além do que deve ter. Mas aqueles que são inconformados com o mundo não são arrogantes, não são prepotentes. Espera aí, é isso que o texto está dizendo, que é ser inconformado com o mundo. Não é não usar tatuagem, é não ser nariz empinado. Ele começa dizendo por isso. O que mais? Versículo 4.
Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Quer ser inconformado com o mundo, irmão? Não está diminuindo. Quer ser? Amém. Entenda quem você é em Cristo. Presta atenção que isso é muito louco. Quem você é em Cristo. Entenda o que Cristo quer fazer em você e através de você. Você não foi criado para ficar infrutífero e inútil no corpo. Então, aqueles que são inconformados com o mundo sabem que Jesus vai fazer uma obra no coração deles e uma obra através deles. Entende isso? Isso é muito gostoso de saber? Saber que Deus vai fazer uma obra através de você. Vai ganhar muita gente para Jesus através de você. Mas muito mais do que isso, Ele vai fazer uma obra em você. Amém? Porque ganhar o mundo, Ele pode usar outro que não você. Mas em você, Ele só pode fazer em você. Ele não pode fazer uma obra no Daniel em mim. Ele tem que fazer uma obra no Daniel no Daniel. Os inconformados com o mundo são transformados dia após dia de glória em glória, de fé em fé, à imagem de Jesus. Amém. O versículo continua 6. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Aliás, tem tanta gente que legal assim, né? Gente que parece que Deus já deu esse dom de dar ânimo, né? De dar um gás novo para você. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é... Só um pause nisso aqui, eu falei, é importante deixar registrado isso. A maior prova de que você é uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus não é o fato de você manifestar os dons de Deus. A maior prova de que você é alguém cheio do Espírito Santo de Deus é quando você manifesta o fruto do Espírito. Ficou claro isso? Eu vou repetir. Presta atenção. A gente tem a ideia de olhar a irmã rodando a baiana na igreja. Falando em língua. Eu não estou dizendo que é errado, não. A gente olha assim, oxe, pessoa cheia do Espírito Santo. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa cheia do fruto do Espírito. Gálatas 6, o que é? Amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, domínio próprio, mansidão. É disso. Quer ser cheio do Espírito? Quem quer ser cheio do Espírito aí? É hora de ser manso, ter domínio próprio. Não é ficar rodando a baiana, ainda que você possa fazer isso, porque a Bíblia fala que os dons do Espírito, Deus vai dar para quem Ele quer, na hora que Ele quer, para a edificação da igreja. Mas os inconformados com esse mundo não são esses. Os inconformados com esse mundo são aqueles que agem e reagem segundo o Espírito Santo de Deus. Amor, mansidão, alegria. Adianta rodar a baiana, ir lá e xingar o marido. Adianta ficar aqui, manto, o manto. É uma coisa que eu nunca entendi. Algum neopentecostal me ajuda a entender o que é o manto. O manto de Elias. Puxa vida, eu não sabia. E aí, varão, tudo bem? Ô, manto. Não. E só para terminar essa questão de dons, que é importante desconstruir. Eu já vi muita igreja fazer assim, quem quer falar em línguas, vem aqui. Quem quer falar em línguas, vem aqui. Aí vem os irmãos. Eu nunca vi assim, quem quer, vamos usar um exemplo do texto aqui, quem quer contribuir generosamente, que Deus dê um coração que contribua generosamente, vem aqui. Eu nunca vi isso. Quem quer
Se alguém que vai receber de Deus o dom de dar ânimo para as pessoas vem aqui, ninguém vai, você ninguém vê, cara. Você tá louco, você é chato, velho. Que isso, pedir negócio de hospedar em casa. Dom de espírito, que ninguém vê, que graça tem. Eu quero é falar em língua na igreja lá, velho. Aliás, se eu não sei falar em língua, se Deus não me deu, eu invento lá umas coisas lá e todo mundo acredita. Essa piadinha eu vou contar que é muito boa. O pastor comprou uma chácara e colocou o nome do sítio dele de Manai. Para quando os irmãos da igreja estiverem chegando na chácara, lê o nome, Chacaramanai, já entra no espírito. Dom de línguas é bíblico, mas isso está longe de ser o que Deus quer para você como centro da questão. O centro da questão do que Deus quer fazer em você é o fruto do Espírito. Pessoas que amam, pessoas que têm uma paz que ninguém consegue entender. São pessoas que dão a sua vida uns pelos outros, renunciam, pessoas que perdoam, pessoas que têm o domínio próprio, pessoas que são mansas. É isso que é ser inconformado com o mundo. Não é essa palhaçada de parecer crente de longe. Olha lá, bem crente. Por quê? Está na cara que é crente. Isso não é não ter a forma do mundo. Não, no meu trabalho eu tenho alguém que é crente de verdade. Porque eu sei como é que ele reage às coisas. Eu sei como é que ele ama quem ele não gosta. Versículo 9. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. Aqueles que não têm a forma do mundo, irmãos, eles não amam. Aqueles que têm a forma do mundo não amam sinceramente. É um amor egoísta. Notem isso. Se eu amo quem me ama, que benefício tem? Jesus falou que até os pagãos fazem isso. Amar quem você ama você é muito fácil. O convite do Evangelho de Deus é você amar quem você não gosta. Entenda, se eu amo o Daniel, porque o Daniel é um cara que me faz rir, o Daniel é um cara que é muito inteligente, eu gosto de ver ele falar. Se eu amo ele por isso, pelas coisas que ele faz assim, eu não amo o Daniel, eu me amo. Eu amo como o Daniel me faz eu me sentir. Entende isso que é um amor egoísta, o amor do mundo? Que não é o amor que a Bíblia fala, porque o amor que a Bíblia fala não tem nada a ver com o amor hollywoodiano. O amor hollywoodiano é eu salvo uma menina da cachoeira, tiro ela, faço respiração boca a boca e eu te amo. O amor que a Bíblia diz não é um sentimento, é uma decisão. Eu decido amar a minha esposa todos os dias. E cabe, não é reunião de casais, mas cabe dizer uma frase do Piper, que ele fala assim, não é a aliança que sustenta o amor, é o amor que sustenta a aliança no casamento. Entenderam isso? Muito profundo, né? Não é o amor, eu estou casado enquanto amo. Não, eu amo porque eu fiz uma aliança lá atrás, eu vou honrar essa minha palavra lá atrás. A aliança que eu fiz, vou caminhar amando ela, tomando a decisão. Porque a Bíblia fala que eu posso amar alguém e não gostar. Jesus nunca mandou você gostar de todo mundo. Ele mandou você amar todo mundo. É isso que é ser inconformado com o mundo. Não é fazer igual todo mundo faz lá fora. Amar só quem você gosta. A Bíblia fala que você tem que abrir mão do seu conforto, do seu prazer e ir servir, inclusive, o seu inimigo. Aliás, a Bíblia fala que se você fizer isso, você vai amontoar brasa na cabeça dele, a gente vai ver lá. O cara não vai entender. Que povo louco é esse que age de um jeito que eu não consigo entender? Isso é ser inconformado com o mundo. Versículo 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Oh, coisa difícil. Fala, Deus! Como isso não acontece naqueles que deveriam ser inconformados, né? Em nós? Como isso não acontece em nós? Dar honra aos outros. A gente gosta de uma honrinha para a gente mesmo. Versículo 11. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Sejam fervorosos no espírito. Eu não vou dizer de novo do que é ser fervoroso no espírito, que não tem nada a ver com rodar aqui, baiano aqui dentro. Acabei de falar isso. Ser fervoroso no espírito é alguém que
age conforme Jesus quer que haja. Isso é ser fervoroso no Espírito. Quem quer ser fervoroso no Espírito? Amém. Versículo 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Os inconformados, segundo esse versículo 12, então, os inconformados estão aguardando ansiosamente a vinda do Senhor. Quem está, diga amém. Amém. Podia ser agora? Amém. Podia ser já? Amém. Jesus descer aqui para ajudar o pessoal do amarelo? Podia? Os inconformados estão aguardando ansiosamente a vinda do Senhor, segundo o versículo 12. Segunda coisa que o versículo 12 diz, que os inconformados não desistem no meio da luta, da tribulação. Metadinho, sejam pacientes na tribulação. E o que o versículo 12 diz é que os inconformados são homens e mulheres de oração. Oh, glória. Orar. Eu já fiquei na capelinha da oração lá. A galera é fraca de oração. A galera entra, isso é rápido. O negócio assim, vai lá cumprir um objetivo. É bom, é importante começar a criar cultura. Mas fica lá, irmão. Fica lá, ajoelha lá. Teve um irmão que ficou 1h30 ajoelhado com a gente lá hoje. Que legal, gostoso. Homens e mulheres de oração. 13. Compartilhem o que vocês têm com os santos nas suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Aqueles que são inconformados com o mundo. Tudo que tem está disponível para o próximo. Esses são inconformados com o mundo. Deixa eu repetir, correndo o risco de parecer repetitivo. Não é o cara que não tem tatuagem, irmão. É o cara que o que tem está disponível para o próximo. Porque não ter tatuagem no beber cerveja é o mais fácil. Isso é o mais simples de fazer. Agora, essa transformação só é possível em Jesus. Versículo 14. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoe aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Essa é a mensagem, não é a mensagem que eu ouço nos púlpitos. E é o que eu ouço bastante, hein? Sua vizinha que te persegue, você vai esfregar a sua vitória na cara dela! Agir assim, irmão, é fazer exatamente o que o mundo faz. A vitória vai ter sabor de alguma coisa de mel. Eu não sei se todo mundo está me entendendo aqui. De verdade. Quando os discípulos fazem isso, Jesus repreende eles. E as igrejas ditas evangélicas continuam pregando a mesma mensagem. Os discípulos de Jesus falam assim: Jesus, os caras não quiseram ouvir a gente. Posso mandar vir fogo do céu e consumir esses caras? Vamos destruir eles, cara. Posso, por favor. Aí Jesus fala assim: você não sabe de que esse espírito você é, não, filhão? Isso é coisa do diabo. Quem quer a destruição do outro é o diabo que veio matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Quem quer a destruição do outro, ainda que o seu inimigo, é filho do diabo e não filho de Jesus. Versículo 15. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. É muito mais fácil você chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. O irmão comprou um carrão. É um prazer você se alegrar quando isso é de fato, mas quando não é também é tão difícil. Agora, morreu o pai, é mais fácil chorar, né? O irmão está na miséria. Aí eu vou lá, oro com ele e choro. O irmão está arregaçando de ganhar dinheiro. Deus sabe. Mas também, o irmão está ganhando dinheiro, mas também, né? Quem que falou disso? O André, né? O mundo dá volta. Versículo 16. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior.
Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Meu Deus. Presta atenção. Que desafiador esse texto que está dizendo que os inconformados com o mundo, que inclusive são aqueles que vão experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas é o assunto de amanhã, são esses caras que vão experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que caras são esses, segundo agora especificamente o versículo 16? Aqueles que não são orgulhosos, mas estão dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Aquele que não tem nada para te oferecer em troca. Porque chega o irmão, não é que o irmão chega com grana, é o irmão que você vai poder levar ele para jantar, cada um paga o seu, mas pode levar ele para jantar. Agora o irmãozinho que você vai ter que, ou você vai comer esfirra com ele, pizza é caro, esfirra que come uma só, e cada um paga o seu, ou você que vai ter que pagar. Esse cara eu não quero sair com ele. Tem que levar embora depois, gente. Não, o irmão mora lá na Cidade de Deus, não sei onde é que é. O meu pai fala sobre isso. Dá honra aqui, não tem nada para oferecer. Isso quer se parecer com Jesus, quer ser inconformado com o mundo, façam isso. Porque tratar bem quem tem grana, quem é mais cheirosinho, a gente abraça mais, né? Ô, queridão, queridão. Versículo 17 e 18. Não retribuam a ninguém mal por mal. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Não basta ser crente, tem que parecer crente. Como o pastor Eros diz, não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Procurem fazer o que é correto aos olhos dos outros. O exemplo que aos outros. Faça todo o possível para viver em paz com todos. Versículo 19. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Querido, viva desse jeito. Viva dessa forma que o texto diz e ensina que o mundo vai ficar extasiado por existir gente transformada de verdade pela palavra. Vivamos assim, e o mundo vai conseguir entender que tem gente diferente, tem gente que reage diferente. Esse povo tem alguma coisa estranha nesse povo. Não é porque eles usam uma roupa específica, muito mais do que isso. É porque eu convivo com ele todos os dias, eu não consigo achar. Alguém que eu não acho, como é que ele falou para o Matias? Dolo, alguém que eu não acho nada errado. Natanael. É isso, colega de trabalho, colega de turma, o senhor fala assim, rapaz, eu nem gosto muito dele, mas que aquele cara é diferente, Isso é o que o texto está dizendo, se a gente viver assim, a gente vai amontoar brasa na cabeça dos caras. Os caras vão falar assim, alguma coisa tem com esse cara. Versículo 21, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Querido, tudo isso que a gente falou, presta atenção, para encerrar. Tudo isso que a gente falou é coisa de gente inconformada de fato. Mas se assim como você percebeu que em muitos desses quesitos você ainda é devedor, talvez o melhor não fosse inconformados, mas inconformando. É mais honesto, né? É o povo inconformado. Não, é inconformando. Porque é um processo. Amém? Dia após dia, tomando a forma do Senhor Jesus. O reino de Deus é um reino de gerúndio. É lançando sobre ele a vossa ansiedade.
É indo por todo mundo pregar o evangelho. É um processo contínuo. Esse deve ser o nosso lema. Inconformados com a nossa condição, por isso perdendo a forma do mundo dia após dia para a glória dele. Não vou fazer nenhum apelo aqui hoje, porque talvez já tenha respondido a um monte de apelo e nunca mudou a sua vida. Mas eu queria orar com você para dizer que é possível reescrever a história ou escrever uma nova história. Deus tem uma nova história para você hoje. Eu queria que você fechasse os olhos para a gente orar. Paizinho querido, com toda a liberdade que nós temos aqui de estar sentado, ouvindo a exposição do teu texto bíblico, da sua palavra, e como sempre, quando a sua palavra é exposta, nós nos sentimos devedores em muitas coisas, porque não é nossa experiência muitas dessas coisas que o Senhor gostaria que a gente fosse, Pai. E aqui juntos, Senhor, em família, sem emocionalismo nenhum, dizer que nós queremos mudar, Pai. Queremos fazer diferente, ser diferentes. Queremos que o mundo reconheça em nós a face de Jesus. E não só para o mundo, mas pelo Senhor nós queremos te agradar, Pai. Nos ajude nisso, Pai. Que a gente possa, de fato, nessa noite, escrever um princípio de uma nova história. Essa história que já começou há algum tempo, Pai. Eu não estou tirando o mérito daquilo que o Senhor já tem feito na nossa vida, que já é muito mais do que o mundo poderia fazer. Mas dizer que hoje que as coisas aconteçam de uma forma diferente, Pai. A gente consiga abandonar aqueles pecados e aquele jeito de reagir que só os ímpios fazem e a gente insiste em fazer, Pai. Eu te peço, Pai, como voz de todos nós aqui, que o Senhor nos perdoe, Pai, dos nossos maus caminhos, que o Senhor nos mostre um pouco mais claro onde é que a gente está errando e, principalmente, que o Senhor nos pegue pela mão e nos leve em direção a ser mais parecido com Jesus, Pai. Nos ajude nisso, Pai. Não queremos mais, não aguentamos mais ser como nós ainda insistimos em ser, Pai. Pela Tua misericórdia, Pai, pela Tua graça e pelo Teu amor, Senhor. Amém, Senhor. Amém.